Meus amigos, boa noite a todos. Que o olhar do nosso Mestre Jesus esteja nesse momento voltado para cada um de nós. Que os nossos pensamentos possam ser direcionados a Ele. Que nós possamos recolher da espiritualidade desta casa que nos assiste todo o bem que nós necessitamos, o esclarecimento, o consolo, o conforto, a esperança. Hoje nós vamos falar sobre aflições. É o capítulo 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente estuda todas as quartas-feiras. E esse tema, ele, apesar da gente ter muito material dentro da doutrina espírita explicando o motivo das aflições, explicando o comportamento que nós devemos ter diante das dificuldades, das tribulações, ainda é um assunto que gera muitas dúvidas, que suscita muitas perguntas, muitos questionamentos íntimos. Então, apesar de todo o material que a gente tem, foi difícil selecionar e direcionar o estudo dessa noite nesse pouco tempo que a gente vai ter. Então, se ficar alguma dúvida, alguma questão, eu me coloco à disposição depois para a gente conversar a respeito. Esse assunto nós conversávamos há umas 3 ou 4 semanas no Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, Emmanuel, que é coordenado pelo Saulo César em São Paulo. E diante de vários estudiosos, nós já tivemos muitas questões. Por que nós somos defrontados por aflições, por tribulações na nossa vida? Será que a gente pode afirmar com certeza que as causas das nossas aflições vêm das vidas passadas? Será que a causa está nessa encarnação? Será que nós estamos sendo provados, testados, ou nós estamos espiando? Então, muitas dúvidas surgem quando a gente vai tratar desse assunto. E Emmanuel vai devagar, colocando para a gente no texto da noite de hoje uma explicação a respeito desse assunto. Ele vai falar sobre essa passagem que está na primeira carta de Pedro, e que Pedro fala: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. O único ser humano que pisou aqui na terra e que não tinha nenhum pecado, nenhum tipo de resgate a fazer, nenhuma dívida na sua existência, nenhuma mancha no seu perispírito, foi Jesus. E ainda assim, ele teve diante da vida dele inúmeras aflições. Ele já nasceu numa situação de muita pobreza, de muita dificuldade. Logo depois veio a perseguição aos recém-nascidos, quando o rei ficou sabendo que havia nascido aquele que seria proclamado rei um dia. Então teve a perseguição, ele teve que mudar de país. Foi uma série de eventos difíceis. Então Jesus, que não tinha nenhum débito no seu passado para expiar, ele já não teve facilidades. Então aí já começa a necessidade de mudar essa concepção. Porque às vezes nós vemos alguém sofrendo e nós somos aqueles que apontam o dedo e diz: você está sofrendo porque você errou em uma vida passada. Mas Jesus também sofreu e não era por nenhum erro que ele havia cometido, porque já era um espírito puro. E mais do que isso, era um espírito crístico, é uma categoria acima ainda dessa pureza que nós podemos atingir. Então nós temos que mudar um pouco essa visão, que todos sofrem porque cometeram alguns erros. E nós vamos
debater um pouco mais a respeito disso durante essa noite. Nós vamos trazer algumas reflexões para demonstrar que nem sempre a causa dos nossos sofrimentos quer dizer que nós estamos expiando alguma coisa que nós devemos do nosso passado. Então, a partir desse assunto, dessa epístola que Pedro escreveu, Emmanuel vai destrinchar para a gente esse assunto com mais cuidado. E ele começa de uma forma interessante em um outro livro. Ele vem destacar para a gente o nosso sofrimento inútil. A gente percebe hoje que nós temos a tendência de viver ansiosos, preocupados. Ou seja, nós estamos criando para a gente aflições desnecessárias. Oi? Pois é, são crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, uma série de transtornos que a gente está vivendo, que muitas vezes são criados simplesmente pela nossa falta de fé no futuro, pelo nosso afastamento do nosso objetivo principal nessa existência, que é o nosso aprimoramento. Então, às vezes, uma série de situações difíceis chegam até a gente, mas porque em muitos casos a gente acabou plasmando aquilo, materializando aquilo com a nossa preocupação. E ele vai falar que essa ansiedade que a gente vive, essa preocupação é um corrosivo para o nosso espírito, para o nosso corpo espiritual. Provoca inúmeros males e a medicina espiritual está tentando, junto com a medicina terrena, esclarecer as pessoas acerca disso. Dessa necessidade da gente encontrar o equilíbrio e a paz interior, para que a gente não venha a sofrer com esses corrosivos que às vezes nós mesmos criamos. Então ele começa o texto no livro Encontro Marcado, no capítulo 42, chamado Aflição Vazia. Só o título já dá para a gente pensar uma noite inteira. Aflição vazia. Ele vem dizer para a gente, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos, ou seja, coisas que nós nem temos certeza se realmente vão se concretizar. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. E tensão à frente dos sucessos menos felizes, ou seja, quando eles já ocorreram, é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçados. Então ele vem dar esse conselho importantíssimo para a gente, que quando nós estamos preocupados com o que vai acontecer, com o que pode acontecer de ruim, na verdade nós estamos direcionando, através dos nossos pensamentos, energias que podem, ao invés de afastar aquilo que nós estamos temendo, acabar atraindo aquilo para a gente. E numa situação que já se concretizou, que a gente já está em meio à dificuldade, esse tipo de sentimento, ele pode dificultar que aqueles espíritos bondosos venham nos auxiliar a sair daquela situação. Então, tudo parte do nosso pensamento, do controle das nossas emoções. São sintomas, né, de ansiedade, coração acelerado, falta de ar, esse medo, né, de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. E ele vem trazer para a gente, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele começa assim: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo,
nas colheitas do dia de equilíbrio e abundância. Então ele já vem deixar claro para a gente que nós vamos ter momentos na nossa existência que vão simbolizar aquele inverno, os momentos de dificuldade, os momentos em que vai nos exigir utilizar aquelas reservas que a gente fez nos momentos mais abastados, nos momentos mais fáceis. Que reservas são essas? O conhecimento que nós adquirimos através do estudo, das palestras, das meditações que nós podemos fazer. Tudo isso vai fortalecendo na gente a fé e a capacidade de passar por esses invernos. Então, se nós, nos momentos de facilidade, nós andarmos totalmente despreocupados, sem pensar no dia de amanhã, nas consequências que poderão vir, nas dificuldades que poderão vir, não é preocupar, é se preparar, é estar sereno, é estar tranquilo e confiante que nada acontece na nossa existência que seja a revelia da vontade de Deus. Então, essa certeza que a gente vai conseguindo através do conhecimento, do estudo, da meditação, é que vai ser capaz de suprir a nossa necessidade de fé nos momentos difíceis. Nós ainda somos como diamantes brutos e às vezes a gente ainda precisa dessas ferramentas mais afiadas, da aflição, às vezes da dor, da perda, do sofrimento, para despertar a gente para a religiosidade, para a espiritualidade, para a comunhão com Deus. Muitas vezes, na nossa distração do dia a dia, nós ficamos às vezes deslumbrados com as facilidades do mundo, a gente acaba esquecendo de cuidar da nossa espiritualidade, de nos aproximarmos um pouco mais do nosso Criador. E aí vem as dificuldades e nós nos achamos sozinhos e abandonados. Nós nos sentimos assim, mesmo não estando. E aí, Emmanuel vem trazer para a gente, no livro Falando a Terra, uma questão importante. Nós sabemos que nós somos regidos pela lei de amor e de justiça. E ele vem trazer, nesse parágrafo simples, a noção de que nós, mesmo quando estamos diante de um resgate, de um erro do passado, diante de uma dificuldade que foi criada pela gente, diante da necessidade da gente ressarcir alguém que a gente prejudicou no passado, que ali, junto com a lei de amor e a lei de justiça, existe um equilíbrio. É como se houvesse dois pratos, em um está a lei de amor e em um está a lei de justiça. E ali, equilibrando os pratos dessa balança, ele vem afirmar para a gente que existe a misericórdia de Deus. Então, mesmo que nós tenhamos um passado de muitos erros, nós não seremos cobrados na proporção daqueles erros que nós cometemos, porque existe a misericórdia divina. E olha que bonita essa frase dele. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação entre essas duas forças, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos, porque nós ainda somos espíritos que estamos a caminho da pureza. Então nós ainda precisamos da justiça para equilibrar também. E a justiça reconhece que sem amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Porque, na verdade, a meta da justiça não é punir, é educar. E para a gente educar com mais facilidade,
com mais receptividade, é necessário existir o amor. Aquele profissional que trabalha com educação e que ama aquilo que faz, obtém resultados muito superiores àquele que está ali simplesmente para garantir o seu sustento no final do mês. Quando a gente educa um filho ou um aluno com amor, o resultado é muito superior àquele que a gente faz às vezes com indiferença. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso, que muitas vezes a gente precisa utilizar um pouco de firmeza, mas ela tem que estar sempre equilibrada com amor, porque os resultados surgem com mais facilidade. E aí a gente entra especificamente na causa das aflições. E essa causa das aflições, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. E lá vão estar descritas com detalhes, aqui eu fiz um pequeno resumo, quais são as causas das aflições. E mais, como nós devemos agir diante dessas aflições, qual deve ser o nosso comportamento, está tudo lá. O capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, a causa das aflições pode estar em dois aspectos, ou na vida presente, ou fora desta vida. E o interessante é que os espíritos não colocaram na vida passada. Eles colocaram fora desta vida. E eles não fazem nada por acaso. Então, nós vamos, daqui a pouquinho, pensar um pouco a respeito dessa partezinha do fora dessa vida. Bom, na vida presente, quais podem ser as causas que nós estamos criando para as nossas aflições? Consequência natural do nosso caráter. Se nós somos imprevidentes, orgulhosos, ambiciosos, se nós não temos perseverança, se nós agimos com intemperança, se nós nos damos o direito de exceder, de viver em excessos, nós estamos sujeitos às consequências dessas atitudes, que podem ser aflições, intempéries, ou problemas, dificuldades, como queiram chamar. Então, essas atitudes é que causam as consequências. Toda consequência tem que ter uma causa. E muitas dessas estão nessa própria existência, quando a gente negligencia o nosso comportamento, quando a gente deixa de corrigir essas más tendências que a gente carrega. Mas e fora desta vida? E é interessante quando a gente pensa fora desta vida, pode ser passado, mas também pode ser futuro. Nós podemos estar passando por algum tipo de aflição nesse momento para prevenir que a gente venha a cometer erros que vão causar mais dor e mais sofrimento no futuro. Então, pode ser do passado? Sim, mas também pode ser uma prevenção para o nosso futuro. E aí, os espíritos vêm e Kardec traz para a gente problemas que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se não tivessem causa e existência anterior. Então ele vem trazer para a gente que às vezes essa sensação que nós temos de que Deus é injusto é simplesmente a causa é simplesmente o fato da gente não conhecer as explicações que a doutrina espírita traz para a gente. Porque quando a gente estuda, quando a gente conhece, quando a gente faz esse trabalho de pesquisa, a gente entende que nós sofremos consequências das nossas atitudes. E que se a gente não enxerga de uma forma clara que nós estamos sofrendo as consequências de atitudes causadas nessa vida, por exemplo, se eu
me relaciono com alguém por interesse material ou porque aquela pessoa desperta em mim sensações menos sublimes, talvez por causa da beleza física, ou seja, quando eu me aproximo de alguém com outro tipo de interesse, que não seja a afinidade espiritual, o amor puro, eu posso ter um relacionamento problemático no futuro. Isso aí é expiação do meu passado? Não, isso é fruto das minhas escolhas atuais. Se eu vivo uma vida desregrada, utilizando álcool, comida em excesso, noites mal dormidas, ambientes menos saudáveis, e no futuro eu desenvolvo alguma doença, eu posso dizer que eu estou expiando o meu passado? Não posso. É uma consequência natural das minhas atitudes, das minhas escolhas nessa existência. Se eu judiar do meu corpo, se eu abusar dele, vai chegar um momento em que ele vai se mostrar adoecido, sobrecarregado. Então, nem tudo a gente pode colocar como causa o passado. Às vezes, nós temos que fazer uma reflexão e nós vamos entender que isso é consequência das nossas escolhas. E Emmanuel continua dizendo, perdão, aqui já não é o Emmanuel, aqui está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vem trazer para a gente. O homem, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência divina, a má fortuna, a má estrela, né? Cada um vai dar um nome aí, o azar, né? Como queira. Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, muitas vezes, sim, nós somos os causadores, ou nessa, ou em outra existência. Mas nem sempre. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar a história de Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, que procurava, em todos os momentos da sua existência, ser fiel aos mandamentos de Deus. A vida dele era uma vida totalmente reta. Mas, em determinada situação, Jó, que era um homem muito rico, que tinha uma família numerosa, ele tinha vários filhos, ele perdeu tudo. Foi-lhe tirado a fortuna, foi-lhe tirado os filhos, e em uma outra situação, um pouco mais à frente, isso, gente, é um simbolismo, tá? Tem que deixar bem claro, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Então, na continuação da história de Jó, Deus reúne os seus filhos e Satanás também é chamado para essa reunião. E Deus conversa com Satanás e pergunta como estão as coisas, o que ele anda fazendo. E aí Satanás responde que ele tinha andado pelo mundo, tinha visto muitas coisas. E aí Deus chega para Satanás e pergunta: e você viu meu filho Jó, como ele é um homem dedicado, como ele é um ser humano correto, fiel a mim? E aí Satanás falou: sim, ele é fiel, mas será que se eu tocar na carne dele, ou seja, se eu enviar para ele alguma doença, ele não vai te maldizer? E aí Deus autorizou Satanás a testar Jó. Então Satanás foi e colocou o corpo de Jó coberto de chagas. Jó estava dos pés ao couro cabeludo, todo coberto de chagas. E ele se coçava muito. E a esposa dele falou assim: você vai continuar sendo fiel, bendizendo Deus, mesmo passando por uma situação tão difícil? E ele ainda recrimina a esposa. Ele, claro, não é só porque eu estou com o corpo coberto que eu estou esquecido por Deus. E ele continua na sua fé,
na sua correção de atitudes, de pensamento, de fala. E aí prossegue a história e ele recebe alguns amigos. E os amigos, vendo ele naquela situação difícil, todo coberto de feridas, eles afirmam para Jó: se você está sofrendo, é porque você não é um homem correto, é porque você errou. E Jó tenta de todas as formas convencer os seus amigos que ele não tinha cometido nenhum erro, que ele era fiel a Deus, que ele seguia todos os preceitos, e os amigos continuavam acusando, e aí acusavam de ser vaidoso, de se achar melhor que os outros, porque mesmo sofrendo, ele não admitia que era um pecador. Até que chega um momento em que Jó, já sem saber o que fazer, porque os seus amigos estavam sempre acusando ele de ser um pecador, sem ele ser, ele resolve fazer uma oração mais profunda. E ali naquele momento, ele entende que ele precisa fazer a oração pelos seus amigos. E quando ele entende que ele faz realmente uma oração sincera para os seus amigos, Deus entende que ele era merecedor de receber tudo o que lhe tinha sido tirado em dobro. Então ele volta a ter a fortuna, os filhos, a saúde, e encerra-se a história dizendo que ele viveu longos anos, 140 anos para ser mais exato. Então, o que essa história de Jó quer mostrar para a gente? Ele tem um relato desse homem, dessa vida, que levou essa vida íntegra. E ele quer mostrar para a gente que muitas vezes nós podemos ser um instrumento de Deus. De que forma? Mostrando a nossa fé, a nossa fidelidade, mesmo diante das turbulências, das dificuldades. Então essa história é uma história simbólica, mas ela é muito profunda, porque ela traz para a gente, ela quebra esse pensamento que a gente tem muitas vezes de que nós sofremos somente porque a gente erra. Muitas vezes os espíritos podem escolher vir em situações difíceis, na pobreza ou na indigência, com alguma doença física, para auxiliar algum familiar. Então não quer dizer que toda vez que a gente sofre é porque nós estamos resgatando. O caso de Jó, ele deu um exemplo. A história dele é o exemplo da fé, da fidelidade. Mesmo ele tendo a certeza que ele era um homem correto, ele soube passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida, com fé, sem revolta. E nós temos várias e várias histórias assim. Nos romances de Emmanuel, por exemplo, eu vou citar só 2. O caso de Quinto Varro, que era um pai que amava profundamente seu filho e aceitou voltar, reencarnar junto com aquele filho para conduzir melhor aquele espírito que estava um pouco perdido. Tem o caso de Alcione, no livro Renúncia. A Alcione ela já era um espírito que estava morando em planos muito, muito, muito superiores. E ela volta ao planeta Terra, porque aqui estavam aqueles a quem ela amava. E ela sofreu várias dificuldades na vida, de passar fome, de ser abandonada, de ser caluniada, de ser perseguida pela igreja, uma série de problemas. Porque ela tinha um passado delituoso? Não, porque ela ali estava numa missão de resgatar, de exemplificar para aqueles poucos que estavam ali à sua volta. Porque se não fosse esse livro do Emmanuel, nós jamais conheceríamos, ela passaria absolutamente apagada na história. Se não fosse Emmanuel trazer para a gente a riqueza dessa vida de exemplo.
Então, muitas vezes, a gente pode vir em meio à dificuldade para servir ali de exemplo, para despertar naqueles corações que estão conosco na caminhada o desejo de sair daquela situação, às vezes, de comodismo, de preguiça, ou até de prazer com o mal, despertar esses indivíduos para o bem. Então, essa experiência que Jó teve, ela nos convida a refletir sobre essas perguntas difíceis que a gente faz a respeito das causas do sofrimento, da fragilidade da existência humana, dos motivos para a gente acreditar em Deus, mesmo a vida parecendo injusta. Então, aqui a gente já pode concluir que, às vezes, as causas dos sofrimentos, das dificuldades, das aflições, elas podem vir em 3 aspectos diferentes. Evitar que o espírito se enverede por caminhos perigosos, que iam trazer muitas dificuldades no futuro. Então, aqui já é uma visão de futuro, e não é somente do passado da criatura. Auxiliar os entes amados, no resgate das suas faltas, no seu crescimento, e exemplificar a fé e a confiança em Deus, além daquelas causas que a gente já tinha tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as causas anteriores das aflições e as causas atuais. Voltando ao livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem explicando com detalhe essa questão do sofrimento. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruína sob os embates de tormenta cruel. Então aqui ele vai dando exemplos das dificuldades que nós podemos passar. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permaneceram pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Isso é muito comum quando a gente decide tomar, às vezes, um rumo diferente na vida, fazer uma escolha direcionando as nossas energias, o nosso tempo para o caminho do bem, para a melhora íntima. Muitos daqueles que estão ao nosso lado não querem vir junto com a gente, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar os prazeres que ainda sentem com as coisas menos evoluídas. Então é normal, por isso que ele coloca, isso é um exemplo de aflição, de sofrimento. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Olha a pergunta de Emmanuel. Será que a gente ainda enxerga Jesus numa esfera tão superior que ele é inacessível aos nossos apelos, aos nossos pensamentos? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Então ele recebe tanto os nossos apelos quanto as nossas ingratidões. Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Mesmo nos momentos difíceis, nós estamos cercados por uma equipe que nos assiste. Basta que a gente consiga sintonizar essa equipe que nos assiste. Todos nós, quando fizemos o nosso planejamento de voltar a esse corpo que nós estamos vestindo hoje, nós tínhamos o aval e o acompanhamento
de vários espíritos que nos querem bem, que a gente pode chamar de anjo da guarda, de benfeitor, de anjo guardião, não importa o nome. Todos nós temos esses espíritos que velam por nós. E nesses momentos de dificuldade, nós temos que aprender a direcionar a eles também as nossas preces, pedir a sua companhia mais próxima de nós, para que a gente possa se sentir mais fortalecido. Jesus tem essa frase: bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, porque eles serão consolados, não é verdade? Mas Emmanuel vem dizer para a gente no livro Ceifa de Luz que, apesar dessa frase, bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor, contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Então nós temos que ter esse cuidado, que às vezes a tranquilidade aparente que nós estamos vivendo hoje é simplesmente a preguiça de a gente arregaçar as mangas e se colocar no trabalho, tanto do nosso aperfeiçoamento, quanto no trabalho de assistência àqueles que estão à nossa volta. Então nós podemos estar vivendo essa tranquilidade aparente, que no futuro vai nos trazer a aflição do tempo perdido. Quando a gente se der conta que nós vivemos uma vida no comodismo, no excesso de conforto, e que nós poderíamos ter utilizado esse tempo no nosso crescimento, no auxílio ao próximo, em um trabalho assistencial, no trabalho dentro do lar com os nossos entes queridos, um trabalho de paciência, um trabalho de reconquista, um trabalho de perdão, a gente vai se afligir. Então é melhor que a gente viva agora uma certa aflição, no sentido de não nos permitirmos nos acomodar diante das circunstâncias, do que a gente viver numa vida de aparente tranquilidade e no futuro a gente se sentir inquieto e aflito pelo tempo perdido. Já no livro Instrumentos do Tempo, olha quantos livros eu já citei na noite de hoje. O assunto é muito extenso e a gente tem uma bibliografia maravilhosa. É só a gente se dispor a procurar. Então, no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel vai dizer para a gente que existem infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Ele está completando aquela frase anterior. Ele está mostrando para a gente um outro aspecto. Nem todos os aflitos serão consolados. Por quê? Porque existem diversos gêneros de aflitos. Existem aqueles que se afligem porque não conseguem um objetivo, por exemplo, menos digno, seja no campo da ambição financeira, ou seja, da vingança por alguma coisa que foi feito para ele. Então existem pessoas que estão aflitas por motivos absolutamente equivocados. E esses não vão encontrar, não vão ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. E aí ele tem várias explicações do porquê. Porque existem pessoas que se declaram infelizes, por exemplo, porque vem um outro mais rico, mais bonito, ou mais importante, mais poderoso, e ali ele se sente aflito e infeliz por causa da inveja, ou por causa do orgulho, ou por causa da ambição. Então são esses que não vão ser aquinhoados com a bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos. Assim como o artista se vale da pedra,
a fim de burilar a obra-prima de estatuária. Então ele mostra aqui que esses que serão consolados são aqueles que souberam se elevar, que souberam crescer com a própria dor, sem revolta, sem nenhum tipo de adoração ao sofrimento, não é isso, mas é sabendo manter a confiança, a fé, a serenidade, sabendo que isso que a gente passa em uma existência aqui, diante da eternidade, não é nem um piscar de olhos. E nós somos espíritos eternos. Se nós nos perguntarmos qual é o contrário da morte, a nossa tendência é responder vida, mas não é. O contrário da morte é nascimento, porque vida não tem contrário. Vida é vida, ela não acaba nunca. Então, diante dessa vida que não acaba nunca, 1 ano, 6 meses, 10 anos de dificuldade, de tribulação, não representa nada. É muito pouco diante daquilo que espera por cada um de nós lá na frente. E para a gente encerrar, Emmanuel vem trazer para a gente o livro Ceifa de Luz, um capítulo chamado Aflição e Tranquilidade. Ele pede, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e a seguir, ao invés de facilidades do imediatismo da terra, ele preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante de serviço aos necessitados, a incompreensão dos seus contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento da vida aquela passagem em que Jesus está no barco com seus discípulos, adormecido, e eles estão em meio a uma tempestade. E ali, com aquele medo de perecerem, de naufragarem, do barco virar, eles acordam o Senhor, despertam, e Jesus logo em seguida acalma a tempestade. Muitas vezes nós precisamos dessas tempestades para despertar Jesus dentro da gente. Para a gente finalizar, eu queria encerrar com 2 frases. Essa é do Emmanuel, no livro Falando a Terra. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda explosões de dinamite. Então, muitas vezes, nós poderíamos ter um despertamento ao som dos pássaros. Mas nós, como pedras ainda, endurecidos, com o coração embrutecido, temos que pedir o auxílio da dinamite, que já é um recurso mais difícil para que a gente possa despertar. Então, que a gente tenha essa sabedoria de aprender a despertar com o cantar dos pássaros, a ouvir os chamados que nós vamos recebendo dia a dia e a atendê-los. E por fim, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, diz para a gente: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, aflições, depende da tradução. Mas tende coragem, eu venci o mundo. E ele veio mostrar para a gente que nós também podemos vencer. Basta que a gente se esforce para isso, que a gente empregue as nossas energias para esse objetivo, que a gente pense e direcione o nosso pensamento para aquilo que a gente quer realmente executar,
para o bem e não para as preocupações e ansiedades inúteis que são corrosivos para a nossa alma. Então, que a gente possa, a partir de hoje, despertar com o canto dos pássaros. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Vamos lá.